Deus seja louvado. Nós vamos hoje, irmãos, para Gênesis capítulo 15. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar nela a partir do versículo 1 em diante. Vamos meditar aí sobre Deus animando Abraão e lhe prometendo um filho. Amém? Vamos lá. Diz assim, acompanhe comigo na minha Bíblia mesmo, tá? Vamos lá. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Nesse tempo ele não era chamado Abraão, viu? Ele era chamado Abrão, porque o nome dele não havia sido mudado ainda, tá? Aí a palavra do Senhor veio a Abrão, aquele que a gente conhece como o nosso pai da fé, né? O pai da fé. A palavra do Senhor veio a Abrão em visão. Às vezes Deus fala conosco num hino, às vezes Ele fala conosco numa experiência qualquer, através de uma pessoa, mas aqui foi uma visão que Abraão teve. Abrão, no caso. E a palavra em visão veio dizendo, olha que coisa linda, ó. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ele tinha acabado de sair de uma guerra, tinha resgatado o seu sobrinho Ló de uma emboscada, de um sequestro, e Deus agora vai animá-lo. Olha, Abraão, não tenha medo de nada, eu sou o teu escudo. Vocês sabem que um escudo é uma arma de defesa, né? De defesa. Se alguém atira alguma flecha em quem tem o escudo, a flecha normalmente bate no escudo, né? E o teu grandíssimo galardão significa dizer teu grande presente, tua grande dádiva. Então Deus está dizendo a Abrão que é a dádiva dele, o presente dele, que tinha um presente para dar a Abrão, entendeu? Vamos para o versículo 2 ver o que diz. Diz assim, então disse a Abrão assim, ele disse, dois pontos, Senhor Jeová. Esse nome de Jeová é na Bíblia corrigida que vem sempre o nome de Jeová, que é o nome original de Deus, viu? Jeová, tem outras que vem Javé, tá certo? Então, eu gosto dessa versão, muito dessa versão, é a revista e corrigida. Senhor Jeová, que me has de dar? Tá vendo? Deus não disse que era o galardão dele, galardão é presente, né? Já disse? Então, como Deus disse que era o presente, era o galardão de Abraão, já que Deus é o galardão, Deus tem esse presente, é um presente em si, aí ele pergunta, Senhor Jeová, que me has de dar? Quer dizer que ele entendeu qual era o significado de Deus ser o seu galardão, porque ele pergunta, o que has de me dar? Então você tem que entender quando Deus fala com você. Deus disse que era o galardão de Abrão, então ele quer saber agora que galardão, o que era que Deus tinha para dar para ele. Você gostaria de saber o que Deus tem para você também? Pergunte para ele. E ele continua, pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele não tinha filhos, já era um homem de perto de 100 anos, aí, né? Bem idoso. E ele diz, o Senhor disse que é o meu galardão, mas eu ando sem filhos. O que tu has de me dar? Versículo 3. Disse mais Abrão. Ele estava falando com o Senhor em visão, né? Eis que me não tens dado semente. Está vendo? O Senhor não tens me dado semente, ou seja, não tem me dado filho. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Está vendo que ele continua no assunto que não tem filho. E que alguém de fora, que vivia na casa dele, seria o herdeiro de tudo. E ele não queria deixar a herança dele, já que ele já era um homem muito próspero aqui, né? Para uma pessoa que não fosse filho dele. E ele está reclamando isso com Deus. Já que Deus disse que é o herdeiro dele,
Aí ele está dizendo, Senhor, aliás, que é o galardão dele, eu não quero, Senhor, que outra pessoa seja meu herdeiro. Quer dizer que ele está reclamando que não tem filho, né? Vamos lá, o versículo de número 4, né? Vamos lá, veja o que aqui diz aí, ó. Eis que veio a palavra do Senhor a ele. Ou seja, Deus começa a falar com ele de novo, né? Com Abrão de novo, né? Dizendo. Quer dizer, enquanto mais você fala com Deus, mais Deus fala com você. Tem gente que não quer orar a Deus. Mas na medida que ele foi falando com Deus, Deus foi falando com ele. Aí a palavra vem agora, a ele diz, ó, este não será o teu herdeiro. Está vendo aqui que ele estava preocupado que o herdeiro dele era Eliezer, uma pessoa estranha, um estrangeiro. Meu Deus, o estrangeiro vai ser meu herdeiro, o que é que eu faço agora? Aí Deus disse, ó, este não será o teu herdeiro. Está vendo? Esse aí não vai ser o teu herdeiro. Glorificado seja Deus. Este não será o teu herdeiro. Eita, Deus maravilhoso. Mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Quer dizer que Deus aqui disse, olha, Abraão, sossegue sua alma, que eu vou lhe dar um filho. Meu irmão, se você está acompanhando essa palavra, sossegue seu coração, que Deus tem o melhor para você, viu? Deus tem o melhor para você. Verso 5 diz assim a palavra, então o levou fora e disse, olha agora, Deus levou Abraão para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Deus aqui já está prometendo a Abraão, no caso ainda era Abrão, que ele seria pai de uma multidão. Ele nem se preocupasse que a multidão dele, a descendência dele seria como as estrelas dos céus. Eu gosto muito dessa passagem, viu, irmãos? Eu gosto muito dessa passagem. Gosto muito. Olha agora você olhe para as estrelas dos céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Vocês acham que Abraão, ele podia contar as estrelas dos céus? Vocês acham que ele podia? Jamais, não podia contar. Então, irmão, assim será a sua bênção também. Tem coisas que Deus tem reservado para nós que são mais do que as estrelas dos céus. Aí isso aqui é o chave, ó. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Vocês percebem que agora o que era impossível ele passou a acreditar? Deus disse, olha, você vai ser pai, quem vai herdar o que você tem não vai ser um estrangeiro, quem vai herdar vai ser um filho seu, entendeu? Aí, e ele creu no Senhor. Irmão, olha, deixa eu grifar para você, ó, irmãos. A nossa vitória está aqui, ó. E creu ele no Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça. Então, Deus continua e disse mais para ele, ó. Disse mais, ó, versículo 7. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para habitardes. Ur dos Caldeus é uma terra pagã. O pai de Abrão morava nessa terra aí, viu? É uma terra pagã que adora todo tipo de idolatria lá. Eu tirei você de Ur dos Caldeus para te dar esta terra. A terra que ele estava agora, essa terra aqui que Deus se refere, é a terra de Canaã, viu? E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Está vendo que agora Deus não está prometendo, não é mais só filhos, Deus está prometendo o quê? Terra. O Deus que promete semente, que são filhos, né? Filhos, assim será a tua semente. Deus agora está prometendo, além da semente, que são filhos, Deus está prometendo uma terra. Irmão,
Deus dá filhos e Deus dá a terra. Deus dá os filhos e Deus dá a morada. Deus dá os filhos e Deus dá o sustento. Recebe aí, meu irmão. Deus dá o começo e Deus dá o sustento. Deus dá a bênção e Deus dá a forma de você sustentar a bênção. As sementes são os filhos e a terra é o sustento. Você recebe essa palavra, meu irmão? Aí ele pergunta: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar essa terra? Ele agora, ali em cima ele perguntou: Senhor, quem será o meu filho? Quem será o meu herdeiro? Agora ele quer saber de Deus, como é que Deus vai fazer, como é que ele pode saber que vai herdar a terra. Quer dizer que ele já creu aqui em cima que Deus ia dar a semente, ele também já está crendo que Deus vai dar a terra. É por isso, irmãos, que Abraão é chamado de pai na fé, viu? Aí vamos lá em cima, olha, lá em cima, vamos ver se a gente chega lá, viu? Aí, olha bem aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês aqui em cima, ó. Aí Deus vai falar com ele de novo, vai dizer, ó, toma-me, Deus vai falar com Abraão, viu? Uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola ou rolinha, né? E um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os no meio, e por cada parte deles, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não a partiu. Quer dizer que Deus disse: eu vou lhe dar, mas você vai ter que fazer um sacrifício para mim. Eu quero que você me faça uma oferta para eu lhe dar essas bênçãos. Você vai me fazer uma oferta de uma bezerra, de uma cabra, de um carneiro, de uma rolinha e de um pombinho. Olha, a oferta que Deus pediu a Abraão, ó. Bezerra, uma bezerra, tá vendo aqui, ó? Uma cabra, tá vendo? Um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Tá vendo? Olha as ofertas que Deus pediu. Irmão, Deus come carneiro? Não. Deus come cabra? Não. Deus come bezerro? Não. Deus come pombinho? Não come. Mas por que Deus pediu? Porque Deus agora queria provar a fé de Abraão. Já que você espera que eu lhe dê um filho, você espera que eu lhe dê terras, então agora você tem que me dar. Você tem que provar a sua fé. Deus disse: toma-me, ou seja, traga. Aí diz que ele trouxe. Trouxe e matou esses animais e partiu uma banda para cada lado. Entendeu? Aí eu quero chamar sua atenção para o momento que Abraão foi oferecer esse sacrifício. Diz que ele partiu as aves, colocou uma parte de um lado, uma parte do outro, né? Mas o diabo é sujo, ó. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Meu Deus do céu, isso aqui é muito sério. Eu preciso que vocês prestem muita atenção a isso aqui, viu? Olha, quando Abraão foi oferecer essa oferta a Deus, diz que as aves de rapina, tem uma versão que diz aves de rapina, pode olhar aí na sua Bíblia. As aves de rapina, isso é urubu, abutres, sei lá, tanta coisa. Ó, as aves de rapina, aves que gostam de destruição, né? Desciam sobre os cadáveres. Que cadáveres? Dos pombinhos lá em cima, como acabei de falar, o carneiro. A oferta que Abraão foi oferecer, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Para quê? Para roubar a oferta que Deus pediu. Tá vendo? Ó? Quando Deus disse lá que era uma cabra, um carneiro, uma rolinha, né? Aí aqui embaixo, Abraão traz e as aves de rapina vêm fazendo o quê? Querendo destruir o sacrifício que Abraão fez. Aí o que Abraão fazia? Enxotava essas aves para bem longe. Por que Abraão enxotava essas aves aqui? Porque essas aves queriam destruir o sacrifício que ele havia trazido para Deus. Dá para você compreender? Você está entendendo o mistério de Jeová para você?
Olha, irmãos, por que é que muitas vezes nós não recebemos a vitória? Porque nós planejamos dar algo para Deus e quando a gente vai trazer algo para Deus, o diabo se levanta mandando umas aves do inferno descer sobre os cadáveres, ou seja, descer sobre a oferta, para destruir nossa oferta. Abraão, porém, as enxotava. Nós não enxotamos o diabo da nossa oferta. Toda vida que você vai oferecer uma coisa a Deus, o capeta quer se levantar. Para quê? Para comer seu sacrifício, para acabar com seu desejo de oferecer as aves, de oferecer o sacrifício. E as aves, ou seja, o diabo, os demônios, vinham sobre os cadáveres, ou seja, sobre a oferta. Abraão enxotava. Você tem enxotado o diabo, irmão? Você tem enxotado o diabo do seu sacrifício? Irmão, se você não tem enxotado o diabo do seu sacrifício, saiba que você precisa usar sua fé e fazer como Abraão fez. Por conta daquilo que Abraão fez, enxotou as aves do seu sacrifício, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou no meio daquelas metades. Lembra que ele matou aquele sacrifício que Deus pediu, a cabra, o carneiro, não foi? E botou uma parte de um lado, uma parte do outro. Era como se fosse aqui, uma parte desse lado, uma banda do carneiro. Desse outro lado, outra banda do carneiro. De um lado, uma banda da cabra. Do outro lado, uma banda da cabra. De um lado, uma banda de um sacrifício. Do outro lado, outra banda do sacrifício. Aí Deus queria fazer uma aliança com Abraão. O que é que Deus fez? Deus passou aqui no meio para fazer a aliança, entendeu? Como Abraão não aceitou o diabo destruir seu sacrifício, aí que aconteceu? Sucedeu, vocês estão entendendo, não estão? Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno e uma fumaça e uma tocha de fogo. Aqui era Deus, numa tocha de fogo, passou por meio daquelas metades, ou seja, pelo meio do sacrifício. Eita glória! Vocês entenderam, irmãos? Deus disse: olha, você pegue a cabra, o carneiro, os animais para o sacrifício. Aí você parte no meio, bota uma parte de um lado e a outra metade do outro lado, e eu passarei no meio. Mas as aves queriam destruir, as aves de rapina queriam destruir o sacrifício. Abraão expulsou as aves, aí botou um lado, uma parte no carneiro, do outro lado outra parte, de um lado uma parte da cabra, do outro lado a outra metade da cabra. Aí diz que um fogo, uma tocha de fogo passou pelo meio das metades, ou seja, Deus desceu para receber aquele sacrifício. Eu fico pensando se Abraão não toma aquela atitude. Deus não tinha passado pelo meio dos sacrifícios. Quando Deus passou pelo meio do sacrifício, significa dizer que Deus recebeu o sacrifício. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, ou seja, uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, que era o Nilo, até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu e o Cadimoneu. Glorificado seja Deus. Então, queridos, eu termino essa palavra, essa breve meditação, dizendo a vocês: Deus quer passar pelo meio do nosso sacrifício. Deus quer descer numa tocha de fogo para receber as metades, a metade de um lado, a metade do outro, para receber nossa oferenda. Mas para isso você tem que ser que nem Abraão, tem que enxotar as aves de rapina do meio do seu sacrifício, do jeito que fez Abraão. Vamos lá em cima de novo para vocês verem o texto direitinho lá. Vamos ver se a gente chega lá. Tá vendo aqui, Dá para chegar aqui, verso 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Por isso que Deus fez aliança com Abraão, que ele teve essa iniciativa. Ele não deixou o diabo levar a sua oferta. Deus recebeu. E lá na frente Deus faz a aliança, passa pelo meio do sacrifício.
Esse mês nós estamos pedindo a Deus que levante pessoas com uma oferta de R$50, que é a mesma oferta que Davi ofereceu. Ele ofereceu 50 ciclos de prata, né? Você vai oferecer R$50. Você vai enxotar o diabo, que nem Abraão enxotou? Ou você vai ficar aí na sua, sem fazer nada? Se Abraão não faz esse sacrifício, ou se ele faz o voto, mas não expulsa, não enxota essas aves, nada feito na vida dele, nada feito. Então Abraão fez duas coisas. Primeiro, ele trouxe os sacrifícios que Deus pediu. Depois ele enxotou o diabo do meio do sacrifício. Qual foi a solução agora para ele? Qual foi lá embaixo? Qual foi agora o resultado? Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com ele. Naquele mesmo dia. Se você fizer um voto com Deus hoje mesmo, o Senhor vai fazer aliança com você. Pode ter certeza. O que é que nós estamos pedindo esse mês? Uma oferta, aquela oferta lá que Davi fez, de 50 ciclos de prata. Você quer fazer o voto agora? Eu sei que Deus está tocando no seu coração. Você quer agora fazer o seu voto de enviar essa oferta do Monte Moriá? Se você deseja fazer o voto agora da oferta do Monte Moriá, R$50, como Davi ofereceu, você quer enxotar Satanás para longe do que é seu, faça o voto agora de enviar os 50 ciclos de prata, ou seja, R$50. Só precisa você depositar no começo de setembro, até o dia 10 de setembro. Se você deseja fazer o voto comigo, enxotar o diabo do que é seu, então você vai colocar a sua mão aqui com a minha, viu? Deseja fazer o voto, coloque sua mão aqui com a minha, por favor. Coloque sua mão aqui com a minha. Você vai fazer esse voto agora. Eu vou pegar essa oferta sua, esses R$50, e eu vou investir no Congresso das Irmãs. Eu sei que tem gente agora que está com vontade de fazer esse voto. É Deus que está tocando em você, meu irmão. É o Senhor quem está tocando em você. Então você vai fazer o voto agora. No final da live, eu lhe digo como é que você faz para depositar. Agora, o propósito é você fazer o voto. Coloque sua mão com a minha. Você que não fez o voto ainda, coloque a mão com a minha. E repita comigo assim: Senhor Jesus, eu faço o voto de enviar esses R$50 para esta obra, a oferta de Davi. E eu uso o teu poder para repreender as aves de rapina de tudo aquilo que é meu. Em nome de Jesus, eu mando embora as aves destruidoras da minha oferta. Senhor meu Deus, passe pelo meio do meu sacrifício. Em teu nome está feito esse voto. Amém e amém. Meu querido, já que você fez o voto, vamos continuar na live. No final eu explico como você faz para fazer o depósito da oferta do Monte Moriá. Vamos lá.